Bom dia pessoal. Thiago Fred, cara. Boa tarde pra você, meu amigo. Como é que você tá, cara? Vamos combinar aí pra gente fazer uma live aí também junto, cara. Professor Claudeci já tá na área aí, professor, seja bem-vindo. Já já te chamo, cara. Agora vamos iniciar. Live hoje vai ser forte, cara. Professor Claudeci vai tirar a dúvida do pessoal dentro dessa polêmica. Sejam todos bem-vindos. Júlio, seja bem-vindo. Já ajuda aí, pessoal, já vamos ajudando aí a compartilhar. Clica no aviãozinho aí. Vamos compartilhar essa live com os colegas, porque é uma polêmica que tem rondado os grupos do WhatsApp aí. E o pessoal tem tido muita dúvida como proteger a empresa, como a empresa deve portar mediante um trabalhador contaminado. Então a gente vai estar trabalhando esses assuntos, né? Vilma, seja bem-vinda. Marcos PXT, seja bem-vindo. Luciana, bem-vinda. Todos estão me ouvindo bem? Vamos dando um joinha aí para mim. Boa tarde para quem já almoçou. Bom dia para quem ainda não almoçou. Vou convidar aqui o professor para a gente iniciar. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos entrando aí. Ajuda a compartilhar essa live com os colegas. Fala, professor Claudeci. Fala, meu amigo Thiago. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Pessoal, tá todo mundo ouvindo aí o professor? Estão me ouvindo também? Vamos ver se o pessoal Vão dando um joinha pra gente aí. Deixa eu me aproximar aqui para ficar mais Vou dar um zoom, né? aqui, né? Que ajude muito aí a cara, mas pelo menos fica de qualidade. Não, maravilha, professor. Como é que estão as coisas aí, professor, na correria? A internet está tranquila aí? Está sossegado? Deu uma travada, professor. Não deu para te escutar, não. Deu uma paradinha agora? Isso, agora tá te ouvindo bem. Peraí, Te ouvindo bem. tá me ouvindo bem? Tranquilo? Você tá Tranquilo. congelado para mim, cara. Peraí. Agora sim. Vamos ver se estabilizou. Se não estabilizou, a gente faz. É bom a gente entrar um pouco antes para fazer esses ajustes, né? Isso, exatamente. Parece que agora estabilizou. Maravilha. E aí, professor, como é que estão os trabalhos por aí? Tá parado ainda? Estão trabalhando? Trabalhando muito, Thiago. As agências estão fechadas, né? Houve uma nova portaria no dia 29 de abril, que prorrogou o prazo da portaria 8.024, que era para as agências continuarem fechadas até o dia 30 de abril. Agora elas continuam fechadas até o dia 22 de maio, né? Então, a gente prevê que haverá um retorno, salvo nova portaria, né? No dia 22, 23, 24, 25 de maio, a gente abre as portas novamente para a população, salvo alguma portaria. Porém, meu querido, a atividade não para. Mas você acha que abre mesmo o INSS ou vai prorrogar de novo, professor? Ou varia? Olha, vai variar conforme tiver a condição vai depender dos dados em que vão acontecer agora. Ontem houve reuniões, né, com o Ministério da Saúde. Parece que houve um alinhamento com os governadores e principalmente com os municípios. Então, as secretarias da saúde estaduais parece que se alinharam com o Ministério da Saúde. Ainda não se alinharam com o Palácio do Planalto, mas com o Ministério sim. E é necessário que haja esse engajamento dessas áreas para que se tome uma iniciativa conjunta, porque há uma divisão no país em relação a isso, né? O executivo tem um caminho, o executivo federal, e os executivos estaduais e municipais vão por uma outra linha. E isso não ajuda no tratamento disso. Há essa instabilidade. A gente fala hoje uma coisa e amanhã tem que falar, vamos retificar. Por quê? Porque houve uma norma de um estado, de um município que alterou isso, que alterou aquilo. Então, eu acho que era necessário que o governo federal, seja qual fosse a opinião, entendeu? Mas alinhasse com os estados e municípios e fizesse um plano de combate uniforme, porque é assim que os outros países fizeram e foi assim que tiveram resultados mais expressivos do que o nosso. E o nosso já está começando a entrar no lado vexatório, né? Nós estamos numa situação complicada. Complicado, né, professor? O que impressiona,
O que impressiona, Thiago, só para fechar, é que parece que cai 2 Boeing todos os dias e o pessoal não se mobiliza e não se... Se caísse um Boeing com 200 pessoas, ia estar o país parado e em luto. Morre Com 600 certeza. pessoas e as pessoas falam assim, ai, mais um, não sei o quê. Isso precisa mudar. Difícil, né? Difícil, né? Professor, mas vamos lá. Temos alguns colegas que ainda não te conhecem, né? Então, eu gostaria, apesar que nós fizemos uma live recente, né? Mas Foi. por conta das polêmicas, né? Convidei o senhor de novo para fazer mais uma live com a gente. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, porque eu convidei mais alguns amigos, já vi alguns amigos entrando aí que eu tenho certeza que ainda não conhecem o famoso professor Claudeci da Silva, né? Então eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Falasse quem que é o senhor, para que esses colegas conhecessem também, professor. Primeiro, dar um salve para todos, né? Agradecer pela participação aqui. A ideia é que a gente forme um elo, né, de SST e que o nosso SST não seja segurança e saúde do trabalho, mas segurança e saúde do trabalhador, que é essa proposta que a gente tem propagado para esses profissionais tão importante do nosso fechamento. Bom, eu sou o professor Claudeci, já ministro aulas de Direito Previdenciário desde 2009 para o próprio INSS, do qual sou servidor público desde 2007, para a AGU, para a CGU, em faculdades privadas, sou palestrante também, por conta desse conhecimento de Direito Previdenciário. As minhas palestras são focadas nisso, as minhas aulas também são focadas. Amo Direito Previdenciário, estudo todos os dias, trabalho, discuto com profissionais da área para enriquecer ainda mais o conteúdo. E a minha proposta, Thiago sabe disso, é tentar fazer com que a legislação previdenciária seja decodificada, que ela saia do patamar de Everest da legislação. Mas ela não é Everest pela dificuldade que ela possui, mas pela distância que as pessoas tomam dela. A partir do momento que passam a utilizá-la, a conhecê-la, a gente vai transformá-la numa legislação mais tranquila e mais do dia a dia. Então, a proposta é nesse sentido. Espero colaborar, pelo menos uma pessoa aqui se interesse pela legislação e se aprofunde nela, Thiago. Maravilha, professor. Teve um colega aqui reclamando que a tela estava congelada. Pessoal, fala aqui pra gente se vocês estão conseguindo ver e ouvir normalmente. Está tudo bom? Está tudo bom para todo mundo aí? Todo mundo está conseguindo? Vai dando um joinha aí pra gente, pessoal. Falando aí pra gente como é que tá. A minha estava congelada no começo, mas agora está normal, a sua parte, né? Está normal. Agora voltou, tá normal, né? Bom, vamos lá. Então, tem um delayzinho aí até o pessoal ouvir a mensagem, né? Aí tem uns colegas já falando que tá normal, tá ok. Perfeito. Não, maravilha, maravilha. Então vamos lá, professor. Polêmica, né? STF reconhece Covid-19 como um acidente de trabalho. E aí, professor, antes da gente entrar nesse tema tão polêmico, né? Eu queria que o senhor explicasse primeiro o que é um acidente de trabalho, para que a gente pudesse vir depois para esse conceito de se o Covid vai ser ou não um acidente de trabalho. Então, professor, o que é um acidente de trabalho? Pela Previdência Social, né? Claro. Essa acho que é a pergunta capital, Thiago. Você começou do ponto mais importante para a gente iniciar esse debate. Ok. Então, vamos lá. Primeira informação que eu vou trazer às pessoas que estão nos assistindo é que a gente estava falando sobre auxílio-doença, muito comum a gente utilizar. Desde o dia 13 de novembro de 2019, o termo auxílio-doença não faz mais parte da legislação previdenciária. É benefício por incapacidade temporária, previdenciário ou acidentário. Hoje nós vamos falar sobre o benefício por incapacidade temporária acidentário espécie B91, conhecido como acidente de trabalho. Tiago, via de regra, o que a gente tem que entender? Então, a palavra acidente, ela se refere a uma casualidade, a um imprevisto. E a palavra dano é um prejuízo de natureza física, moral ou patrimonial. Toda vez que ocorre um acidente que gera dano a qualquer cidadão, é passível de reparação. Isso está na Constituição Federal de 1988. E como isso é tratado como acidente de trabalho? É quando ocorre um acidente que gerou dano para um trabalhador. Qual é a legislação que trabalha com esse aspecto, que rege esse aspecto? É a legislação previdenciária, Lei 8.213,
de 1991. Ok? Então, quem quiser saber o que é acidente de trabalho e como se rege, ele tem que pesquisar a legislação previdenciária. A legislação, a Lei 8.213, do artigo 19 até o artigo 23, ele esgota o tema acidente de trabalho. E lá nós vamos trabalhar com outras situações. Nós temos 3 tipos de nexos, né? Temos o nexo profissional, o nexo individual e o epidemiológico. Lembrando, Tiago, que os tipos de acidente, eles não podem ser resumidos pelo que a lei traz e nem pelo que a IN traz. A mais completa lista de tipos de acidente está na tabela 24 do E-Social. Aquela, sim, é a mais abrangente dos tipos. Ela aborda um número muito maior de acidentes. Mas eu queria trabalhar com 2 aspectos importantes que as pessoas, às vezes, têm dificuldade com relação ao nexo. O nexo profissional, ele ainda se divide em nexo do trabalho e nexo profissional. O nexo profissional é quando o dano ocorre numa específica profissão. Tem algumas profissões que propiciam acidentes e esta profissão já desencadeia um acidente de trabalho. E existem trabalhos que as condições desse trabalho, aí de maneira mais geral, e é onde vai entrar o Covid, pode propiciar um dano ao trabalhador. Esse é o nexo do trabalho. Então, o nexo do trabalho, ele é lato sensu, mais abrangente, e o nexo profissional, ele é estrito sensu, porque ele se resume a uma atividade dentro de um trabalho. Um trabalho tem várias atividades, mas algumas têm nexo mais propício para o acidente do que outras. E o epidemiológico é o cruzamento de atividades versus CIDs. Então, a OMS divulga uma quantidade de CIDs que se vincula por um estudo profundo das áreas laborativas do Brasil e que já está desatualizado. A nova matriz de CID já está preparada e vai ser lançada, na qual ela faz o cruzamento automático. Esses são os casos em que não há nem a necessidade de emissão de CAT para se haver a conexão com o acidente de trabalho. Cabe ao empregador fazer a contestação quando há erro, porque esse nexo pode haver erro de informação das bases de dados governamentais, das bases de dados das empresas e das informações do empregador. Então, é importante a gestão muito bem alinhada, Tiago, de todos esses dados para que o empregador possa contestar junto ao INSS uma espécie 91 por erro em relação a esses nexos. Ele pode contestar um nexo profissional, vai falar assim, olha, essa profissão, de fato, ela está dentro do decreto, no anexo, decreto 3048, anexo 2, e fala sobre essa profissão. Ocorre que esse trabalhador não teve este acidente aqui. Eu tenho provas de que no dia não estava trabalhando, por exemplo, tá? Então, começa aí a contestação para alterar a espécie do benefício. E assim se dá para a espécie, para o nexo epidemiológico e para o individual, para qualquer um, sempre passível de transformação. Então, no âmbito geral, é isso que é o acidente de trabalho, tá certo? Perfeito. Então, seria o atendimento às legislações previdenciárias vigentes, né? Então, para a gente saber se enquadra ou não como um acidente, a gente precisa conhecer na íntegra todos aqueles artigos, né? Eu não lembro de cabeça, mas os artigos que o senhor comentou da legislação, né? Convido as pessoas que nos assistem, são poucos artigos, não dá 2 laudas, é o artigo 19 ao artigo 23 da Lei 8.213, tá? Pode observar, porque ali tem todo o conteúdo tranquilo. Nós vamos abordar alguns deles aqui, porque eles são importantes para responder, creio eu, as perguntas que virão aí. Maravilha, professor. Agora sim, uma outra pergunta, tá? A gente já entendeu mais ou menos que o acidente de trabalho é aquilo que vai se enquadrar dentro da legislação previdenciária. Ok. Agora, por que o Covid se enquadrou como acidente de trabalho? E assim, e até pelo que a gente já conversou também, né? Eu tenho certeza que a tua explicação não tem um viés político ou de achismo, que acha que é o certo ou o errado. E até pelo que o senhor passou para a gente até no grupo também, é um viés técnico, né?
Então, eu sei que tem alguns colegas que às vezes, mas eu não concordo, eu discordo. Não, não interessa se concorda ou se discorda. O que interessa é o que está na legislação, né, professor? Então, eu queria que o senhor passasse. Por que o Covid se enquadrou como um acidente de trabalho? Eu acho que deu uma travada. Pessoal, travou eu, travou vocês. Professor Claudeci. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Oh, beleza. Deu uma queda aqui, mas pode repetir aí, por favor. Deu uma queda, mas voltou. Não, maravilha. Estava perguntando por que o Covid-19 se enquadrou como um acidente de trabalho, né? Por que o STF ele enquadrou o Covid-19 como acidente de trabalho, professor? E assim, como eu estava comentando, pelo que a gente conversou em alguns grupos, também até pelo WhatsApp, né? Eu tenho certeza que isso não é um viés político ou de achismo, mas eu acho que tem. Ih, caiu de novo. Professor. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Caiu também? Será que caiu eu? Caiu vocês? Oi, oi. Quem está caindo? Será que é eu que caí ou foi o senhor, professor? Alô, tá travado. Pessoal, vamos respondendo aqui para mim. Vocês estão. Ixi, é hoje, hein? Aproveita esse momento aí. Ixi, o professor saiu. Acho que ele vai sair e vai entrar de novo, tá, pessoal? Aguarda só um minutinho. Essa internet hoje tá uma bênção, né? Mas vamos aguardar aí o professor Claudeci retornar, né? Vamos ver aqui. Eu estou chamando ele aqui de novo. Vamos aguardar aí. Professor, agora acho que está voltando. Tá me ouvindo? Travou de novo? Mas justo na pergunta, né? Todo mundo está na expectativa para ouvir, travou. Oi, professor, tô te ouvindo. Mas, cara, tá travado aqui. Travou de novo. Travou de novo. Aí. E agora, professor? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Professor Claudeci. Travou de novo. É hoje, gente. É hoje. Vamos aguardar mais uns minutos. Vamos ver como é que vai estar aí. Realmente, Kleber. Hoje tá uma benção essa internet, viu? Vamos aguardar aí. O professor Claudeci saiu de novo. O professor Claudeci está na área. Vamos tentar de novo. Agora que era a pergunta que todo mundo quer escutar. Pergunta de $1 milhão. E aí, professor? Hoje está difícil, hein? Tá uma benção, hein, cara? Tá difícil. Tá, Estão querendo derrubar a gente, não tem jeito. O pessoal tá me ouvindo bem? Cara, pois você é. tá me ouvindo bem? Tá meio travando ainda, professor. Mas agora, É, pelo menos, bom, tá melhorando, tá melhorando. tá O senhor tá me melhorando, tá ouvindo? melhorando. Eu consigo te ver. Pode, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá tendo um delayzinho aí, mas tranquilo. Conseguiu ouvir minha pergunta, professor? Consegui. Você gostaria de saber como é que é essa história da MP 927, né?
com base na Uhum. legislação previdenciária, qual foi o critério que o STF decidiu para enquadrar ou não, né, Isso, naquele cenário. Então, nós isso, exatamente. vamos trabalhar com dois aspectos importantes. A primeira, Tiago, é um divisor de água. O que eu comecei falando aqui na live? Que quem determina os parâmetros para acidente de trabalho é a legislação previdenciária. A NP Perfeito. 927, na sua introdução, ela fala que ela é de caráter trabalhista. Então, havia um jabuti ali dentro. O que eles têm que Nossa. mencionar a legislação previdenciária? E em nenhum momento citava os motivos. Aí vamos a alguns aspectos. Primeiro, não há como você determinar, nesse atual estágio de conhecimento científico do Covid-19, qualquer tipo de nexo, Tiago. Nós nem conhecemos os efeitos corretos sobre ele. Nós não temos noção Uhum. dos efeitos que ele pode causar. Entretanto, como eu disse a você no passado, a legislação previdenciária ela já previa uma situação de endemias. Está lá no artigo 20 da 8.213. Eu vou ler na íntegra e vou precisar da atenção das pessoas para que a gente possa verificar que ocorre o enquadramento como acidente de trabalho na legislação previdenciária para o Covid-19 nesse estágio. Pode ser que no futuro, Tiago, se denomine ou modifique a circunstância, mas no momento você vai perceber que dá. Eu vou ler na Uhum. íntegra para não cometer nenhum tipo de erro. O artigo 20, ele é interessante porque ele fala sobre o que não é acidente de trabalho. No parágrafo 1º, Tiago. No parágrafo 1º, ele vai me falar assim, o que não é acidente de trabalho, o que não são considerados acidente de trabalho ou de doenças. Aí a letra A fala assim, doenças degenerativas. Então, eu já sei que as doenças degenerativas não são Uhum. acidentes de trabalho. Inerentes a grupo etário. Então, faixas de idades não são acidentes de trabalho, aquelas doenças que são propícias àquelas Uhum. idades que as pessoas possuem, ok? Aí, tranquilo. Perfeito. Que não produz a incapacidade laborativa. Então, uma doença que não produziu incapacidade laborativa não é acidente. A pessoa pode ter uma doença, mas não é considerada acidente de trabalho. Agora, a letra Uhum. D exige conhecimento de língua portuguesa, porque aqui é Olha. onde está enquadrado o Covid-19. Então, não é acidente de trabalho a Uhum. doença endêmica adquirida por segurado habitante da região em que ela se desenvolva. Aí eu pergunto para o Tiago, em que região que o Covid-19 se desenvolve? No mundo. No mundo. No, Porque não há no, uma região salva do Covid-19. câncer. Então, até esse momento, Tiago, não se pode enquadrar o Covid-19 como acidente de trabalho. Aí vem uma vírgula Uhum. escrita assim, salvo, olha só, salvo Uhum. comprovação de que. Esse que é uma conjunção que, na verdade, ela faz um link com o sujeito anterior. O que é esse que? O que é a endemia. Então, a gente vai falar, salvo que a endemia é resultante da exposição ou contato direto, direto determinado pela natureza do trabalho. Aqui nós vamos entrar na discussão. Então, se a Uhum. endemia força o trabalhador a ter contato ou exposição direto pela natureza do trabalho, é acidente de trabalho, pelo salvo. Aí, Tiago, vem a Uhum. discussão. Os profissionais da saúde, existe nexo. Aqui nesse item não se menciona nexo, se menciona epidemia, exposição, contaminação, ponto. Porque este foi trabalhado, pensado em situações em que não há nexo. Eu não consigo ainda determinar um nexo para essa situação. Só na primeira Uhum. parte, em que a epidemia é localizada. E nessa primeira parte, eu incluo as pessoas que estão no teletrabalho ou no home office. Por quê? Se elas estão dentro da endemia, mas elas estão na região, ou seja, elas não são expostas, elas estão protegidas. Não é acidente de trabalho se você está em home office. Mas a partir do momento que Uhum. você está na natureza subordinativa do trabalho, que está dentro do salvo, porque o trabalho te expõe ao contato, à Exato. contaminação, a partir desse momento ocorre. Aí as pessoas me questionam, ou eu vi algumas coisas escritas nos jornais. Mas os profissionais da saúde, esses estão mais expostos do que os outros que são chamados os serviços essenciais, que estão subordinados e estão expostos, ok? Uhum. Esses aí, eles não podem ser comparados aos profissionais da saúde, mas há um divisor de águas. Você conhece algum profissional mais bem preparado
de conhecimento técnico e de uso de EPIs do que os profissionais da saúde, em tese, Thiago, eu não conheço. Com Agora, um certeza. profissional motorista de ônibus, um profissional que seja balconista ou caixa de supermercado, de açougue ou de frentista de posto de gasolina, ele não foi treinado para usar os EPIs, ele não conhece os EPIs, então ele não pode, pela natureza do trabalho, ele está exposto à contaminação. Diante desses fatores, Thiago, é que o STF tomou uma decisão deixando claro que a MP 927 ela é inconstitucional e ela agride a esse princípio. Então, quem deveria reger essa análise era a legislação previdenciária e não a trabalhista. E diante desse fato, que o STF chegou a essa decisão. O professor Paulo Rogério disse uma frase que eu vou repetir aqui. Ontem eu tive um debate com ele sobre esse assunto. Ele falou assim: o que o STF decidiu sobre a MP 927 foi o seguinte, que bananeira dá banana. Então, quer dizer que quem tem que expor essa matéria é a legislação previdenciária e não a trabalhista, entendeu? Com Então, certeza. foi por esse viés, Thiago, que se chegou à denominação de que se trata de um acidente de trabalho. Mas eu creio que a gente ainda vai detalhar as condições, a emissão de CAT ou não nas próximas perguntas suas. Mas só do ponto de vista da fundamentação, então a fundamentação para enquadrar o Covid-19 nesse estágio de conhecimento que se tem sobre ele é o artigo 20, parágrafo 1º da 8.213, letra D, a partir do salvo. É complexo. Eu até brinquei no grupo que gerou um certo conflito, porque na minha intimidade com o Fagner Machado, eu achei que eu estivesse respondendo. É óbvio que é isso, mas não é óbvio. É preciso estudar, discutir, Sim. trabalhar a coesão, conhecer orações subordinadas, substantivas. Aí você vai conseguir entender por que, que o Covid-19, segundo o entendimento da STF, é acidente de trabalho. Maravilha, professor. E deixa eu te falar, o senhor falou que o Covid-19 não gera nexo, então ele não teria como comprovar nexo causal ou não? Ou melhor, professor, está me ouvindo ou travou de novo? Então, veja Ou só, Thiago. melhor, eu queria até que o senhor trouxesse uma definição para a gente do que é um nexo causal, porque assim, o que são, não só um nexo causal, com causal, tem essas diferenças que eu tenho certeza que muitos colegas que estão nos assistindo não fazem ideia do que é isso. Aí depois você entra no Covid para a gente, se ele vai gerar nexo ou não gera nexo. Foi até uma pergunta de um colega que eu fiz no Instagram, né? Um colega que perguntou, que foi o Emilson Silva, né? Ele fez essa pergunta, né? Se é necessário o nexo causal para comprovar o Covid-19, né? Então, para o Covid ainda não há nexo, por quê? Porque ele ainda não foi estudado a ponto de passar pela lista de doenças que estão lá no decreto 3048, no anexo 2, que lá você vai encontrar as doenças do trabalho e os nexos epidemiológicos. Então, eu não posso dizer neste momento que o Covid trabalha com nexo, porque nós começamos falando sobre um acidente que causa dano. Nós temos, então, aqui um suposto acidente, que é a exposição do Covid, que causaria um dano, que seria o afastamento laborativo. Este nexo genérico eu tenho. O nexo da inclusão da doença Covid-19 no decreto 3048 eu ainda não tenho. Por eu não ter, eu não posso, nesse momento, falar que há um nexo causal no quesito da doença relacionada lá no decreto. Ela provavelmente será inserida no futuro, mantendo-se essas características. Então, o nexo causal é quando a causa do afastamento é diretamente proporcional à doença que a pessoa teve. Então, aquela doença causou afastamento, nexo direto. O concausal é quando aquela doença ou outras associações de doenças afastam o trabalhador. Aí é concausal. Ela não é a causa única do afastamento, mas foram fatores que envolveram isso. Uma pessoa adquiriu o CID-F diretamente. Lari, Me travou, informaram professor.
Travou, não Opa, deu para te escutar. Travou quando o senhor começou a falar sobre nexo com causal. beleza. Agora melhorou? Deu, parece que tá melhor, tá melhor. Tá melhor, tá melhor. Então, o nexo com causal é quando então eu tenho várias causas associadas e não uma apenas direta. Quando a causa direta, causal. Quando existem fatores indiretos com causal. E ainda não é Uhum. possível determinar se o COVID é causa ou com causal. Imagina para você, Tiagão, eu estou no supermercado, você que tem o Covid-19 pega lá um produto. Na sequência vem o eu e pega o mesmo produto que você. Entendeu? Eu Uhum. ainda não sei se foi diretamente ou foi indiretamente. Então, e mais, o Covid ainda não está na lista do decreto 3048. Daí a não inclusão no nexo e eu ter que remeter ao artigo 20, parágrafo 1º, lá da letra D do salvo para colocá-lo entre as endemias. E aí sim eu tenho que sair. Então eu não posso hoje, nesse momento, falar diretamente do nexo causal do Covid, até que se tenha, no futuro, um estudo mais aprofundado sobre esse tema. Maravilha. Então Deu não para tem como entender falar isso, que é ô, nexo Tiagão? causal. Então, deu sim. Então quer dizer que não tem como falar que deu nexo causal ou com causal pelo fato de não estar no decreto 3048. Seria isso, né? Isso. O que eu posso utilizar de maneira geral é dizer para você: houve um acidente porque eu estava Uhum. no meu trabalho e a causa desse acidente foi o Covid. Então, houve um nexo entre a minha atividade e uma doença. Agora, essa Uhum. doença tem um nexo lá não porque a ciência não determinou e não oficializou, porque eu só trabalho essa questão de nexo observando o anexo 2 do decreto 3048, porque lá existem as doenças e as atividades e as profissões que são nexos diretos, nexo causal e os concausais. Maravilha. Agora, professor, outra pergunta polêmica também que o pessoal está fazendo bastante. Como comprovar que o trabalhador adquiriu o Covid-19 na empresa? Como eu Perfeito. não tenho certeza que ele pegou essa doença lá no barzinho, lá no mercado, na casa da avó dele, lá que ele foi fazer uma festa com os parentes? E aí, professor? Tiago, nós vamos entrar agora numa relação filosófica e nós vamos ter que trazer à tona de novo um tema e uma palavra que é muito importante, trabalhar de novo com a ética, com a verdade, com os princípios, como já é Uhum. nos outros. Por exemplo, às vezes você trabalha, olha só que interessante, vamos dar um exemplo claro. Você é um Uhum. açougueiro, você corta carne direto, certo? Sábado e domingo você Sim. está de folga. Na sua casa, você cortou a sua mão e esse corte foi profundo e te causou afastamento. Há um nexo Uhum. causal lá desse afastamento. Se você for para o INSS e nem for trabalhar, o INSS vai fazer um nexo causal e vai te dar um B91. Você estava trabalhando, Thiago? Não, não estava. Não. Se você for uma pessoa ética, você vai informar e a empresa vai ter como provar pelos elementos de controle da empresa de que naquele dia Uhum. você não estava trabalhando e vai revisar essa espécie de 91. Isso partindo do pressuposto que o trabalhador não te informou e você precisou se manifestar a esse ponto. Vamos ter que observar Perfeito. também essas regras para o Covid-19. Os empregadores vão ter que trabalhar segundo as informações que eles possuem da OMS, ou do Ministério da Saúde, ou das secretarias da saúde, dos princípios protetivos, que aí vem na trabalhista, que as empresas precisam Uhum. tomar as precauções, os distanciamentos, a higienização, os controles dos seus trabalhadores, o treinamento para os usos dos EPIs, ela vai ter que provar ao INSS que tudo isso foi feito, vai ter que pegar o relatório médico de origem do afastamento, vai ter que estudar e montar um documento para se mandar ao INSS para provar essa obtenção. Inclusive, Tiago, para a abertura de CAT. Agora, eu sei que as empresas não terão todas essas informações no ato do Uhum. acidente, do afastamento. Então, vai ser necessário que se leve um tempo. No primeiro passo, Tiago, a sugestão é que, na dúvida, emita-se a CAT e depois Uhum. conteste. Ou ainda, emita a CAT parcial, porque a parte parcial serve para esse momento de estudo. Pelo menos você não vai incidir numa possível multa, porque a emissão da CAT ela prevê um prazo de 24 horas.
para emissão. Isso. Então, enquanto se faz esse estudo, conversa com o segurado, com o trabalhador, porque você não sabe se ele contraiu aquilo no caminho, ele não sabe se ele tem familiar com aquele aspecto, é uma situação bastante delicada ainda. Então, vai ser necessário todas as prevenções que a Secretaria do Trabalho e a Secretaria da Saúde, locais e nacionais, estão desenvolvendo, junto com a empresa, de fato, fazer a gestão desse cenário e ainda nós contarmos com a ética e a verdade vinda do nosso trabalhador. Então, não será fácil, haverá leads bastante graves sobre esse assunto, mas é importante que a gente se precaver. Então, uma boa gestão, Thiago, a colocação de agentes protetivos, de ações protetivas e treinamento, isso vai facilitar no futuro, na frieza do futuro, Thiago, porque hoje nós estamos no calor do problema. E no calor do problema, a gente fala as coisas e as pessoas muito, sabe, ardorosamente vão falar, mas isso não é assim. Então, na frieza da lei, a gente vai observar todos esses campos. Daqui a 3 meses, quando chegarem esses casos para as correções ou para a transformação, a gente vai estar olhando a norma e não mais nesse calor do isolamento. Então, precisamos pensar lá na frente, quando as normas vão ser exigidas, aplicou-se as normas, fez a emissão da CAT, tinha o controle, sabia se a família... E, detalhe, hein, Thiago, aqui é importante, no quesito Covid-19, não existe o sigilo desse CID. Por que não existe o sigilo desse CID? Porque é exposição da coletividade. A Lei 13.979, que determinou esse aspecto, abriu esse viés. Você precisa saber o CID para se proteger, não só você se proteger, como a toda a coletividade e aquele indivíduo em si. Então, nesse aspecto, a gente tem que quebrar um paradigma do sigilo do CID, para que haja uma proteção mútua. E saber se o familiar daquela pessoa tem o CID, para que você possa, por exemplo, afastá-lo preventivamente e colocar isso lá na sua gestão. Foi afastado preventivamente no primeiro momento. Eu fiz isso, fiz essa cena. Quando ele voltou, eu fui e utilizei os EPIs, a higienização adequada. Veja todos os aspectos que estão envolvidos no momento em que eu tenho para proteger o empregador quanto a uma espécie 91, que poderá acontecer. E agora com a decisão do STF, Thiago, não há dúvida, né? Não há dúvida. Se havia antes do STF, agora não tem jeito. Com certeza. Então, assim, professor, para uma empresa se respaldar, para ela se proteger, porque, como o senhor falou, a gente vai depender muito do caráter do trabalhador, de falar, olha, eu me contaminei na minha casa, porque minha tia lá está contaminada e eu acabei contaminando. Como a gente sabe que depender do caráter de uma pessoa é difícil, né? A pessoa pode mentir ou se aproveitar daquela situação para ganhar os seus direitos, né? Então, a empresa ela precisa se preparar. Como? Fazendo procedimentos relacionados à prevenção da contaminação do coronavírus, né? Atendendo às legislações estadual, federal e municipal. Seria isso, né, professor? Perfeito, Thiago, perfeito. Esta prevenção, a conversa, a troca de informações com o empregado, o conhecimento, inclusive, nesse quesito, que a gente também tem que entrar no quesito da intimidade, mas para a proteção da coletividade, de como está a família dele, se tem alguns sinais, para que a gente possa agir de maneira a proteger a todos. E, Thiago, tudo isso que nós estamos falando, isso precisa estar documentado em prontuários, como forma de gestão, porque esse material no futuro vai servir para alimentar não só uma grande contestação contra o INSS, como talvez uma lide trabalhista nos tribunais ou no GEF, na Justiça Federal, contra o INSS. Mas para que o empregador tenha elementos, ele não pode falar, eu falei. Não é eu falei. Eu falei, expliquei, documentei, o cara assinou, teve tudo, e eu provo para vocês, INSS, Justiça Federal, Justiça Trabalhista, que todas as informações que eu tinha até aquele dado momento, eu consegui provar, tá certo? Mas ainda ficamos dentro da discricionariedade. Nós precisamos da informação do empregado para conosco, da informação da gestão da empresa. A empresa também precisa ser correta, ela não pode esconder que houve um foco ali, e ela falou, não, aqui não houve nada, não, vocês estão enganados. Entendeu? Então nós precisamos disso. Sempre precisamos, mas agora está mais à flor da pele, né, Thiago? Com certeza. Professor, agora
O senhor até acompanhou minha live ontem com a Larissa Rios também. A gente falou bastante sobre o plano de contingenciamento contra o Covid-19. Eu defendo essa ideia porque aqui no meu município a gente tem feito bastante para várias empresas aqui. O que seria o plano de contingenciamento? Seria a montagem desse procedimento. Então eu falo que se uma empresa ela tem um plano de contingência para prevenção do Covid-19, a gente determina os procedimentos. A gente determina o procedimento de isolamento, de distanciamento, de higienização, determina esses procedimentos. A empresa, e não só faz o papel, fala, não, toma aqui um papel que agora você está protegido. Não é assim. Né? A gente põe para executar, treina os trabalhadores, aí a empresa tem que nomear uma pessoa para ficar responsável pelo cumprimento daquelas condições, daqueles contingentes, daqueles procedimentos descritos ali naquele plano de contingenciamento. Então, eu acredito que a partir daí, é um começo, né, professor? A empresa determinando esses procedimentos, ela vai ter uma condição de, se um trabalhador querer se aproveitar da situação dela, poder se defender, né? Ela pode ter como ferramentas para poder contestar uma condição dessa, né? Agora, professor, uma outra pergunta também. Como abrir a CAT referente ao Covid-19? Como que eu faço para abrir a CAT? É só o trabalhador está com Covid, eu já vou lá e abro a CAT? Ou não? Qual que seria o procedimento para abrir? E até melhor, até o pessoal está perguntando, eu abro o CAT? Isso, Thiago. Essa pergunta é importante. Essa pergunta do Covid, ela vale para todas as circunstâncias. Eu vou observar aqui para que vale para todos. Eu abro o CAT se você tiver essas informações da gestão, de que você fez a proteção, de que você já conversou com o trabalhador, e você tem a convicção de que ele contraiu no caminho, na casa, em outro ambiente que não o do empregado, não há de que se abrir CAT. É o mesmo cenário que nós tínhamos anterior de um acidente. Se você não tem como caracterizar o seu trabalho, não há abertura de CAT baseado nas informações que você tem. Agora, na dúvida, CAT parcial. Na certeza, a CAT de fato. Olha, tem um foco entra de novo a questão da ética agora aqui do ponto de vista do empregador. O empregador tem consciência de que o foco do Covid foi no local de trabalho. Já tem elementos através dos médicos do trabalho, da própria gestão de que foi aquilo. Abre-se CAT, sim, para evitar problemas futuros. Não tenho convicção, não abre, assim como não abre em qualquer outro, não só do Covid, viu, Thiago? Então, essa é uma pergunta muito importante. Eu devo abrir em todas? Foi Covid abrir em todas? Não, você tem que fazer um estudo. Né? Ainda mais porque ele é tão delicado e tão complexo, eu vou ter que ter realmente um estudo para poder fazer a emissão da CAT. E eu tenho quase que certeza, não posso afirmar isso aqui, porque a norma... Perfeito, é uma investigação. Tá certo que meio ciensais, mas uma investigação precisa ser feita. Né? Com certeza. Outra situação. O trabalhador está com suspeita, falou, eu acho que eu estou com coronavírus, eu já abro o CAT? Né? E aí, professor, como é que funciona essa questão? Eu acho não. Ciência, as normas, elas são baseadas em fatos. Né? A gente precisa ter comprovações documentais dos fatos. Perfeito. Né? Eu acho que o São Paulo vai ser campeão, cara, entendeu? Então, eu acho que o Palmeiras foi campeão mundial. Então, esse tipo de situação jamais. É tudo mentira, né? É folclore. Então, nós temos que trabalhar com documentos. Eu preciso ter um documento. É o palmeirense falando aqui, ó. A gente precisa de um relatório médico, Thiago, e nesse relatório médico, informa o CID, ó, tô vendo aqui a pergunta do... Eu não consigo ler que está meio apagado. Eu preciso informar o CID nesse laudo? Não necessariamente informar o CID, Thiago. É necessário, até as normas mais virgentes, as mais atuais, elas falam o seguinte, você precisa ter o laudo médico com o CID... Cortou quando você está falando do CID, né? Se é necessário ter o CID, você falou não necessariamente, aí cortou. Isso. Agora melhorou? Posso falar agora? Melhorou, pode falar. Melhorou? Pode falar, então, no relatório médico, a norma diz o seguinte, deve conter o CID ou a descrição da doença. Não havendo o CID mais escrito
trata-se de Covid-19, não está o CID ali, que é o CID é o B34.2 ou B97.2. Havendo ou não, mas havendo a descrição da doença, é suficiente. Eu tenho um documento com o carimbo de CRM, assinatura de um médico, datado e descrevendo que se trata de Covid. É a partir daí que eu vou trabalhar com a hipótese de emissão de CAT, tá certo? E é a partir daí, aliás, que eu vou, inclusive, poder deduzir os 15 dias desse trabalhador que o empregador tenha pago, desde que o CID ou a descrição no laudo se refira ao empregado e o afastamento seja superior a 15 dias. Pode ir até a Receita Federal solicitar a dedução, já está previsto isso nas normas que nós estamos trabalhando, acho que, se não me engano, é a 13.982. Maravilha. Já perguntando aqui, então, já existe CID, né? Então já existe sim, é o B34.2 e o B97.2. São esses que estão chegando, que são os mais comuns. Então, esses CIDs caracterizam o Covid-19. Mas a descrição como Covid é suficiente, porque eu tenho um documento, eu tenho um relatório médico datado e eu dou fé pública a ele. Como que eu vou emitir uma CAT sem o CID, professor? Porque na hora de emitir a CAT, né, lá no site lá da Previdência, ele pede o número do CID, né? Por exemplo, se o médico não colocar. Se a descrição for Covid-19, eu já dei a deixa para você, 34.2. É só usar. Maravilha, maravilha. Por quê? Porque o 34.2, ele não tem sigilo, como eu falei. O CFM, no caso de endemias, pandemias, você não pode ter o sigilo porque você tem que proteger a coletividade. E aí, para eu proteger a coletividade, eu tenho que conhecer, trazendo novamente a ética. Na ética, eu tenho que deixar isso transparente. Se no seu condomínio há alguém com Covid-19, isso tem que se tornar público para a proteção do coletivo. Maravilha, professor. Vamos lá para as perguntas. Pessoal, pode fazer as perguntas aí, a gente tem um tempinho ainda, temos aí uns 12 minutos ainda, só que eu já tenho uma pergunta aqui, ó. As perguntas do Emilson Silva já foram respondidas, né? Então, obrigado, Emilson, por ter feito a pergunta com antecedência nos nossos stories, né? E tem uma pergunta também do Pedro Henrique Souza, né? 2042. Considerando doença ocupacional, a contaminação pelo Covid-19, como será no home office? Como é comprovar o Covid-19 no home office? No home office eu não uso o salvo. O home office ele está na endemia e dentro de casa não se caracteriza acidente de trabalho. Só quando externo. Só quando externo. Não há como enquadrar, porque ali ele está dentro da proteção. Eu enquadraria ele como uma pessoa dentro de um ambiente que todos estamos expostos. Ele não está subordinado à exposição. Eu não estou mandando ele ir a uma padaria, eu não estou mandando ele ir a um açougue, eu não estou mandando ele a um ambiente no qual ele está exposto. Então ele não está no salvo. Ele está no artigo 20, mas antes da vírgula. Ele não é acidente de trabalho. Olha que show essa informação, hein, pessoal? Olha que show, hein? Que show mesmo. Fala pro Paulo Cunha que tá certo aí o CID que ele citou aí. Maravilha, Paulo. Obrigado a colaboração aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar que a gente tem um tempinho. Paula de Jesus Coelho, você pediu para repetir. Repetir o quê, Paula? Fala aí pra gente aí, fazendo um favor. E tem um delay, quando a gente fala aqui, quando chega para vocês aí, é alguns segundos, né? Juro se a Paula quiser que a gente repita a live aí, que eu já vou ter que... Não lembro mais nada. Falando nisso, pessoal, a live vai ficar salva por 24 horas, tá? Aqui no Instagram, vocês vão poder assistir novamente quem não pegou do começo aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, a gente já encerra a live, professor. Deixa eu só ver aqui. A home office que a gente já respondeu, né? O colega aqui perguntando de novo. Vamos ver aqui. Ô, Paulo, preciso que você especifique o que você quer que repete, porque não dá pra gente saber onde travou pra você aí. Né? Machado, vamos voltar aos treinos sim, aqueles vagabundos ganhando nas nossas custas, né? Aqui, ó. Kelzi Prata, já... Peraí, subiu o negócio aqui. Já que não anexo presumido no decreto... Ih, o professor travou de novo.
O senhor está ouvindo? O senhor deu uma travadinha aqui Tô pra ouvindo, tô gente. ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, Tá, tô ó. ouvindo. A Case Prata, já que não há anexo presumido no decreto 148, qual será o critério do INSS? Lei 8.213, artigo 20, parágrafo 1º, linha D, a partir do salvo. É ali que nós vamos enquadrar como quando falta o nexo. Por endemia no salvo, B91. Maravilha. Luiz Eduardo Dostiluz, eu não sei se eu pronunciei correto. Como fazer para abrir a CAT se a gente não tem as informações, porque porque por lei tem que ser emitido em 24 horas. Tem que ser emitido, eu acho que a dúvida dele é o seguinte, tem que ser emitida a CAT em 24 horas, mas a gente ainda não tem a constatação que o trabalhador está com Covid-19. Como emitir a CAT nessa situação? É só não emitir a parte do laudo da CAT, que ela fica parcial, e aí dá direito ao empregador fazer esse processo de investigação no prazo de até 30 dias, guardar isso aí no seu prontuário para evitar a fiscalização da Secretaria do Trabalho quando questionada por que demorou mais do que 24 horas. Estava em CAT parcial, aguardando investigação, documentado no prontuário, isto é gestão. A partir daí não tem o que fazer. O fiscal vai lá com a cara brava e toma um café e vai embora triste. Mentira, ele vai tranquilo porque não tem que ser punido. Essa foi boa. Ó, Paulo Cunha. Sobre o CID-10J11, né? Muitos médicos estão colocando estão colocando esse. Caso seja confirmado, posso alterar para o Covid? Então, rapaz, você pode alterar isso daí se você tiver convicção, ou seja, se tiver um médico do trabalho corroborando que se trata, que é importante. Eles devem estar falando assim, o médico auxiliar, havia uma confusão no início, estava emitindo os CIDs do influenza, os mais variados. E depois, o que acontece? Se o médico do trabalho corroborar que se trata de Covid, ele faz uma retificação, o médico pode. Qualquer outro que não seja médico, jamais, porque aí pode inserir no Código Penal, fraude, é perigoso. Mas o médico do trabalho pode sim, e aí pode alimentar os sistemas, informar, pode colocar os dois laudos, o do médico assistente e um segundo do médico do trabalho, ou do médico que presta o serviço para o empregador, e aí vai embora para análise. Show de bola, professor, show de bola. Vamos ver aqui. Se não for positivo, como é que fica a CAT, né? A CAT parcial. Se não for positivo, Emilson, a CAT parcial pode deixá-la parcial, que ela será limpada do sistema como lixo virtual. Uma CAT parcial, ela nunca se transforma em CAT de fato se você não preencher, ela morre lá no sistema. Uhum. A CAT, até aproveitando, professor, a CAT parcial também, às vezes, ela pode ser elaborada quando aconteceu um acidente e o trabalhador está internado, né? Então, também, às vezes, o médico não liberou um atestado, né? Então, ela é bastante usada nessas condições, né? O trabalhador está lá internado, o médico não liberou um atestado para emitir a CAT, né? Então, trabalha-se dessa forma também, né? E o professor travou de novo, né? Tô certo, professor? Tô errado? Me corrija se eu estiver errado aí. Perfeito, isso mesmo. Tá? Vamos ver aqui, vamos ler só mais uma pergunta para a gente encerrar, professor. A internet está ajudando. Para ver os comentários aqui é difícil. Ok, eu acho que as perguntas aqui encerraram, professor. Está me ouvindo, professor Claudeci? Travou de novo. Bom, pessoal, enquanto o professor Claudeci volta aí, né? Enquanto o professor Claudeci volta, ele volta. Voltou aí, professor? Maravilha. Vamos encerrar a nossa live, né? Vamos concluir a nossa live aqui. Eu queria agradecer de coração a presença de todos vocês. Professor Claudeci, muito obrigado, né? O senhor está travado aí, mas já te agradeço de coração, professor Claudeci, muito obrigado por essa live. Né? Professor, o senhor deu uma travada, mas eu estou te agradecendo aqui já. Né? Então, muito obrigado, professor Claudeci, por ter aceitado a participar cara, aqui da nossa live aqui. Aparecendo...
Pois é. E eu queria deixar, pessoal, antes de ir embora, tá, eu tenho mais um recadinho para dar para vocês, mas eu queria passar a palavra para o professor Claudeci para fazer o seu encerramento aí, professor. Temos só mais 5 minutos, né? E fica à vontade aí para divulgar os seus cursos, né? Fica à vontade aí para fazer a sua propaganda aí também, professor. Não, E beleza, desde já beleza. te agradeço. Beleza, obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Eu queria agradecer, eu tenho previsões, né, de rodar aí o Brasil no segundo semestre, se tudo correr bem. Vou para o Mato Grosso do Uhum. Sul aí com o Roberto. Tenho também em Porto Show. Alegre com o Thiago Verbo, lá no segundo encontro de contadores. Existe a possibilidade também de ir para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, para a gente fazer. E eu vou divulgando na medida do possível aí para as pessoas que estiverem nas regiões, para que a gente possa ampliar esse debate, né, sobre as questões Maravilha. previdenciárias e transformar, de fato, o profissional importantíssimo, que é o profissional de SST, Saúde e Segurança do Trabalhador, que está agora percebendo. Ixi, travou de novo. Travou, professor. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Bom, pessoal, agradeço a atenção de todos vocês, tá? Muito obrigado por participarem dessa live com a gente. Temos já nossa próxima live. Oi, professor? Voltou? Travou, professor. Não ouvimos muito seu agradecimento. Você estava falando das suas viagens aí e travou. Então tá, agora melhorou, né? Melhorou, por enquanto. Então, só falando para Paula, e Paula, em home office, na verdade em teletrabalho, porque home office é diferente de teletrabalho, tá? Em teletrabalho não se é acidente de trabalho, tá ok? Não precisa emitir CAT. Eu vi aqui que o pessoal já respondeu para ela. Eu queria só falar, Thiago, para finalizar, o seguinte, em dar uma homenagem a esse profissional do SST, Saúde e Segurança do Trabalhador, que eles de fato fazem o trabalho na prática de proteção de todos nós, né? Então, na teoria, nós sabemos os números e as planilhas, mas quem de fato protege o trabalhador é o profissional de SST. É ele que nos treina, Maravilha. nos dá o EPI e fica monitorando com relação à segurança de todos os trabalhadores. Então, é só um abraço para todo esse pessoal de SST aí. Maravilha, professor, muito obrigado, tá, pela presença novamente aqui também na correria. Sempre que tiver alguma polêmica aí, vou convidar o senhor de volta aqui, porque o senhor é bom, vai resolver as polêmicas, né? E, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nossa próxima live está programada para segunda-feira. Nós vamos estar junto com Paulo Júnior, PJ Show. Vamos falar sobre os cursos EAD semipresencial das NR. Tá? Então, ali o anexo da NR1, se não me engano, anexo 2 da NR1, falando sobre os cursos EAD à distância para a segurança do trabalho. Então, vai ser segunda-feira, dia 11 de maio, às 12 horas. Espero vocês lá. E quem quiser também, pessoal, temos um grupo no Telegram, onde que a gente traz informações de segurança do trabalho, informações diferenciadas, a gente trazendo áudio, vídeo, a live exclusiva para quem está dentro do nosso grupo do Telegram, tá tudo lá, é só entrar aqui na nossa bio, tem um linkzinho lá para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram. Pessoal, muito obrigado, professor, de novo, obrigado ao senhor, muito obrigado a todos que compareceram à nossa live aí, muitos amigos estiveram aí presentes, até a minha esposa está aí presente também, minha filha, a dona Fátima, que está ali escutando a gente também, ela fala, você nunca me agradece, né? Fala, então, dona Fátima, muito obrigado também, está escutando a gente aí. Então, pessoal, muito obrigado. Professor, um forte abraço para o senhor e um bom almoço para quem ainda não almoçou, né? É isso Até aí, eu também não mais. vou almoçar agora. Falou, um abraço, Tiagão.